Olá, bem-vindo a mais uma aula da nossa jornada. Nesse módulo estamos falando sobre mudança e o nosso tema de hoje é alguns motivos pelos quais você deve mudar, você deve abraçar a mudança. Muito bem, vamos à nossa aula. Você deve abraçar a mudança, porque as mudanças são inevitáveis. Lembrado do que disse o Heráclito da Grécia, que eu já citei aqui várias vezes. Aliás, tem hora que trava a língua, né? Fala Heráclito da Grécia. A gente tem a tendência de falar Heráclito da Grécia, né? Grécia é uma grande amiga que eu tenho, inclusive, mas eu estou falando Heráclito da Grécia. Ele falava, Grécia Antiga, que só tem uma constante, a mudança. A mudança é inevitável para todos nós. E se ela é inevitável, você tem que aproveitá-la, como eu já disse em várias aulas aqui. Você deve liderá-la, como eu disse em várias aulas aqui. Mas que tal alguns motivos para fortalecer dentro do seu interior, do seu cérebro, da sua mente, que a mudança é inevitável e que você tem que abraçá-la? Vamos lá. Começa com essa fala de Heráclito, né? A única certeza é a mudança. Muito bem. Se você pensar bem, é uma coisa que é a realidade sempre. O mundo está em constante transformação. Tem até a lei de Lavoisier, né, que diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, mudança é inevitável. Você às vezes se pergunta, mudar por quê? Se eu estou bem assim? Para que mudar, gente? Eu estou bem assim. Poxa, que coisa. Nossa, agora que eu cheguei aqui, está tudo bem. Querem inventar mudanças? Me faz lembrar até uma passagem bíblica do apóstolo Pedro, que Jesus, no Monte da Transfiguração, onde aparece Moisés e Elias para Jesus lá, e eles acham aquilo tão maravilhoso que pensam assim, gente, a realidade está muito gostosa, que ambiente maravilhoso, que coisa, hein? Não quero sair daqui nunca. Então a gente fazer uma tenda para o Senhor, para Elias, para todo mundo, e vamos ficar morando aqui? Vamos ficar aqui? Jesus não concordou, porque ele tinha uma missão a cumprir. Então, vem daí o primeiro item. Porque você tem um propósito de vida e quer atingi-lo. Por isso que você deve mudar. Assim como Jesus tinha uma missão, ele não aceitou fazer uma tenda e ficar acomodado lá naquela realidade gostosa e maravilhosa que estava ali naquele ambiente. Ele quis descer daquele monte e fazer o quê? Cumprir a sua missão, cumprir o seu propósito de vida. Então você tem que mudar, porque você tem um propósito. E o seu propósito, ele para que ele seja de fato atingido, para que você tenha de fato uma mudança real, ele precisa ser colocado em prática, ele precisa de ir caminhando, de entrar em ação. Lembra lá do poder da ação? Aliás, nós vamos ter um módulo aqui, uma aula falando sobre isso. O poder da ação. Tem até um livro maravilhoso que chama O Poder da Ação. A ação tem poder. Quando você entra em ação, as coisas começam a mudar. Então você precisa mudar. Você precisa mudar para você poder cumprir o seu propósito. Muitas das vezes você está indo nesse caminho e o seu propósito é nesse. E aí? Você vai ficar a vida toda lutando contra o seu propósito? Ficar lutando contra o seu interior? Lutando contra aquilo que Deus colocou para você? Não faça isso, porque isso vai te trazer infelicidade. Tá? Se alinhe ao seu propósito. Abrace as mudanças que te levam para o seu propósito. Porque o mundo está em constante transformação. Já falei isso aqui 1 trilhão de vezes. O mundo está em constante transformação e você está no meio dele. Ou você transforma ou você vai ser engolido por ele. O mundo está em constante transformação. Ou você se transforma ou vai ser engolido por ele. Portanto, eu te digo, se você de fato quer viver no mundo, tirando o melhor que tem aqui para você, eu não estou falando do mundo enquanto sistema, como Jesus falou, aquela coisa negativa. Eu falo do mundo na sua realidade. Se você quer viver dentro de uma realidade, as mudanças estão vindo. Você está recusando ela, moado no canto, sendo vítima? Não. Seja protagonista. Você tem um propósito e quer atingi-lo. E as mudanças estão vindo. E você, ou você pega o trem da mudança, ou ele passa em cima de você. Eu já falei isso. Porque a sua zona de conforto é a sua prisão, você tem que sair dela. Nós temos que todo dia melhorar, todo dia nós temos que expandir o nosso horizonte. E a nossa zona de conforto é a nossa zona de proteção, às vezes. Nós estamos protegidos aqui. Aqui está bem, é a zona de conforto. Para que eu vou sair daqui e fazer outra coisa? Eu vou colocar o meu pé no desconhecido? Por que eu vou fazer isso? Aí eu fico pensando,
Se eu ajo assim, se eu penso assim, olha comigo, eu vou ficar para trás de uma forma. Hoje nós estamos tendo a comunicação digital. Qualquer pessoa, com um aparelhinho de celular na mão, já falei isso em outra aula, né? Fala com qualquer pessoa, em todo lugar do mundo. Eu vou ficar preso no passado, não, eu gosto da bela e boa carta. Vou escrever uma carta. É até legal de vez em quando você fazer isso, tá? Para ficar registrado. Mas esse não pode ser o seu principal modo de comunicação. Tem o WhatsApp, não, eu não quero WhatsApp, eu não vou utilizar o WhatsApp. Você vai ficar resistindo a isso? Abrace a mudança, senão o trem da mudança te pega, certo? Então não fique nessa zona de conforto, não fique preso onde você está acomodado. Acomodação é morte, como dizia Pedro Calabres. Como dizia, não, como diz Pedro Calabres, vive forte, inclusive fez 41 anos hoje. Grande neurocientista brasileiro, uma pessoa que realmente tem um vasto conhecimento. E ele fala essa frase linda: acomodação é morte. Vamos lá, mais razões porque você deve mudar. Porque ficar acomodado vai te levar à morte, acabei de falar. Porque ficar acomodado vai te levar à morte. Não é morte física necessariamente, às vezes até ela, mas eu falo a morte espiritual, a morte mental, a morte dos seus sonhos, a morte da sua felicidade, a morte da perspectiva de uma vida feliz, de uma vida alegre, de uma vida abundante. Jesus falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de dentro do seu ser. Está pensando nisso? Rios de água viva. Então, acomodação é morte. Não se acomode. Citando a Bíblia, Paulo fala assim, não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, não vos acomodeis nesse mundo, mas renovai a nossa mente, transformar-vos pelo conhecimento. Olha só, o conhecimento transforma, pelo conhecimento da palavra de Deus, Paulo fala. Mas é o conhecimento da palavra de Deus e de tudo que está à sua volta. Muito bem. Porque para te dar motivação e sentido. Você vai ver alguns cortes aqui no vídeo, né? E é porque hoje eu estou um pouco gripado, de vez em quando eu tenho que espirrar. E estou espirrando, então eu estou cortando. Você também não tem que ficar vendo eu espirrando aí, você não é obrigado a isso. Vou poupar você dessa cena. Então, porque para te dar motivação e sentido, você está acomodado, parado, você vai viver uma vida sem motivação, sem perspectiva, sem sentido algum. Acomodação é morte. Você está morrendo um pouco a cada dia por dentro, morrendo no seu interior e no seu exterior. A sua família está percebendo isso, os seus amigos estão percebendo isso. Então você precisa mudar para ter motivação e sentido. É fundamental. E porque a felicidade plena está na mudança, está no movimento, está em você se movimentar. A felicidade está no movimento. A felicidade plena está na mudança. Qual que é a mudança? Sabe aquela história de 1% melhor a cada dia? Aquilo é maravilhoso. Todo dia você vê, poxa, Jorge, isso é uma ditadura, quer dizer que eu sou obrigado a ficar melhorando. Não, não é ditadura. É com prazer. Ontem eu fui feliz. A minha nota para a minha felicidade ontem foi 7. Hoje vai ser 8. Amanhã será 9. Depois da manhã será 10. Entendeu? É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Mas para isso eu preciso mudar algumas coisas. Algumas crenças arraigadas em mim que precisam ser mudadas. Algumas formas de pensar e agir que precisam ser mudadas. No meu relacionamento, no meu casamento, eu não sou o mesmo que eu era quando eu casei. Não sou o mesmo. Me relaciono com a minha esposa hoje em dia muito melhor do que quando nós casamos no começo. Naqueles primeiros meses, né? Como diz o povo, sexo, drogas e rock and roll. É maravilhoso, né? É simplesmente lua de mel, é abraço, é beijo, tem a droga da dopamina circulando no seu corpo o tempo todo, né? Um agente químico no nosso corpo, a dopamina, que nos traz motivação, alegria. Inclusive, quando eu falo a droga, porque quando a pessoa usa uma droga, ela ativa a dopamina, que traz aquele prazer. E a paixão, aquele namorico, aquele amor todo no começo do casamento, ele produz dopamina. Depois de alguns anos, você tem que ter o seu casamento em outra base, porque a dopamina já não aparece com tanta facilidade. O casamento agora tem que ser na base do companheirismo, é lógico que tem que ter intimidade física, tem sexo, tem tudo. Esse é o momento dopaminérgico do casamento. Tem que ter alegria de estar com o outro. É uma sociedade,
como eu disse na aula anterior, é construir uma vida junto. Mas eu te falo uma coisa, a felicidade está no movimento, é no você melhorar a cada dia. Se você antes via o mundo com uma determinada visão, comece a pensar que agora o mundo mudou e que se você não mudar, você vai ser atropelado. E que agora a esposa com quem você casou, ela precisa de atenção, de carinho. O esposo que você casou, ele também precisa de atenção e carinho. Hoje se descobriu que os homens também precisam de aconchego. Antigamente tinha aquela coisa, né? O homem é o durão, o machão, ele chega em casa e a mulher tem que obedecer ele, porque ele é o tal, que não sei o quê. Carinho é coisa que faz para a mulher, homem não precisa. Claro que isso é uma besteira. As coisas mudaram, porque não é que mudou que o homem não precisava e hoje precisa. Não é essa mudança que eu estou falando, é mudança de mentalidade, porque os homens sempre precisaram de carinho, os homens sempre precisaram de atenção, e as mulheres nunca precisaram de serem mandadas, elas sempre precisaram de carinho, de atenção e de autonomia, porque elas são seres iguais a nós homens. Não tem nenhuma diferença entre nós. E a gente fica, tem gente que fica preso no passado, quer levar no século XXI uma ideia de casamento do século XV, XVI, sei lá, XVIII. Está entendendo? Então põe uma coisa na sua cabeça, o tempo mudou e a felicidade plena está no movimento, está em andar para frente, está em evoluir, evoluir sentimentalmente, olhar a outra pessoa com empatia, por exemplo, evoluir seus sentimentos, evoluir sua inteligência emocional. A felicidade está no movimento. Movimente-se, saia de onde você está. Tem até um versículo bíblico que diz o seguinte: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Ou seja, não é onde você está que é o seu descanso. Levante e ande. Ande no caminho da felicidade. Ande na construção de uma vida plena. Ande na construção de uma vida que vai evoluindo a cada dia. Ande na construção de uma vida próspera. Claro, prosperidade é fundamental. É idiotice falar que o dinheiro não é fundamental. O dinheiro é fundamental. E você, sem dinheiro, você não vai fazer nada na sua vida. Mas é claro que tem um nível de dinheiro. Eu não preciso querer ser rico como o Elon Musk, o Bill Gates, seja lá quem for. Eu não preciso disso. Eu preciso, sim, ter uma prosperidade que me traga uma vida um pouco mais confortável, que eu possa dar à minha família um determinado conforto e que eu e a minha esposa que trabalhamos possamos construir uma família cada dia mais feliz, cada dia mais amalgamada, e que nós possamos ter a nossa casa, que nós possamos viajar, uma série de coisas. E isso, a prosperidade financeira traz isso. Mas nós vamos ter prosperidade no âmbito geral, prosperidade ecológica, em todas as áreas. Por que eu estou falando isso? Parece que eu estou fugindo do tema? Não, porque para ter tudo isso é necessário ter mudanças, é necessário mudar de mentalidade, é necessário de abraçar mudanças e seguir em frente e todo dia se transformar um pouco mais, certo? Muito obrigado pela aula de hoje, por estar aqui assistindo essa aula. Obrigado por confiar no nosso trabalho. E lembre-se, inteligência emocional é tudo. Se você não tem inteligência emocional, aliás, todos temos, mas se você não dá atenção a ela, não desenvolve ela, não procura agir para que ela seja algo dominante na sua vida, você está no pau da goiabeira, como diria o narrador de televisão. Você está enrolado, porque você vai ser impedido de crescer, você vai ter problema no seu relacionamento, você vai ter problema no seu trabalho e na vida. Portanto, eu te digo, procure crescer, procure absorver a felicidade todos os dias da sua vida. E nossa aula vai ficando por aqui, uma aula maravilhosa, eu gostei demais, tá? Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.